Tem dias que a gente acorda com a sensação de que algo vai acontecer. E às vezes é só uma entrega de gás que muda tudo. Foi naquele fim de manhã abafado, com o sol derretendo até o pensamento, que tudo começou. Eu só queria acender o fogo, mas acabei atiçando outro calor. E quando percebi o que havia ali, entendi que era bem maior do que pensei. Eu sou a Tamires, tenho 23 anos, e modéstia nunca foi meu ponto forte. Me arrumo até para dormir porque o espelho é meu cúmplice. Meu corpo tem curvas que já causaram engarrafamento de olhares. Dizem que pareço uma pintura viva, pele dourada, boca de convite e dois pêssegos lá atrás, sempre apontando para o céu. E se é para provocar, eu nasci sabendo. Naquele dia, o gás acabou bem na hora do almoço. Liguei para a distribuidora e pedi com aquela voz doce, quase melada. Falei meu endereço com um sorrisinho que atravessa qualquer linha telefônica. Só não imaginava que quem viria seria um colírio novo na cidade, recém-chegado e já trazendo calor até sem acender o fogão. Quando ele bateu no portão, o sol brilhou diferente. Mateus, o nome dele. Alto, pele morena queimada de sol, braços fortes que seguravam o botijão como se fosse uma garrafinha de academia. O uniforme colado nos ombros largos e a voz grave me atravessando mais que o gás. Fingi inocência, mas minha roupa já dizia o contrário. Usei uma camisola leve, daquelas que o vento se apaixona fácil. Ele desviava o olhar, mas toda vez que eu passava perto dele, os olhos escorregavam pelas minhas montanhas. Dei um jeitinho de demorar com o pagamento, deixei cair o troco só para me abaixar lentamente. O clima ficou denso, mais denso que o gás de cozinha. Dona Tamires, eu tenho que ir, tenho outras entregas, ele disse, tentando disfarçar o nervosismo. Mas a maneira como segurou o boné mostrou que ele estava segurando mais coisa ali. Sorri, encostei na porta, fiz charme com o cabelo, e ele quase perdeu o passo na saída. Mas resistiu. Saiu, mas deixou o cheiro. Fiquei parada olhando ele ir embora com aquele botijão vazio no lugar. Parecia até simbólico. Eu queria encher outra coisa ali, mas ele fugiu. Ainda assim, meu pensamento ficou pesado, cheio de faísca, como se a chama tivesse sido riscada, mas não acesa. Suspirei e fui pro quarto, já planejando a próxima ligação. 2 dias depois, o gás ainda cheio, mas a vontade vazando. Liguei de novo. Preciso de 1 galão de água, disse no mesmo tom doce. Sabia que ele poderia vir, e se viesse, eu estaria ainda mais pronta. Caprichei no perfume, no batom e deixei o roupão solto. O resto era só deixar escorrer, gota por gota. Assim começou a minha segunda entrega. Dessa vez eu não deixaria escapar. Ele que viesse com sede, porque eu já estava transbordando. A campainha tocou como música aos meus ouvidos. Abri a porta devagar, deixando o roupão se abrir só o suficiente para provocar a imaginação. Lá estava ele, o tal do Mateus, com aquele sorriso tímido e um galão nos braços. Dessa vez, sem pressa, sem gás, só a minha água e a vontade que crescia no ar feito vapor. É só isso mesmo, dona Tamires? Perguntou com um olhar que já denunciava a falta de foco. Eu ri baixinho, convidando-o a entrar. Ele hesitou, mas veio, deixou o galão na cozinha e ficou ali, meio sem saber onde pôr as mãos. O silêncio entre nós era denso, como se tudo estivesse prestes a acontecer. Ou explodir. Apontei para o sofá, ofereci um copo d'água e ele aceitou, mas parecia mais interessado em mim do que em matar a sede. Sentei de frente, cruzando as pernas lentamente, fazendo o roupão se abrir ainda mais. Era um convite mudo, mas gritante. Cada movimento meu era uma dança pensada, um passo no caminho da tentação. Você não é daqui, né? Perguntei, puxando o assunto com aquele tom de voz que desarma qualquer escudo. Ele contou que veio de outra cidade, atrás de trabalho, e que a solidão era a única companhia constante. Fiquei ouvindo com os olhos, bebendo cada palavra como se fossem gotas quentes escorrendo pela pele. Ele tinha mãos de quem trabalha, braços que parecem feitos para proteger e apertar. Cada vez que se mexia no sofá, o tecido esticava nos lugares certos. Eu não desviava o olhar.
Sentia que, a qualquer momento, a conversa podia mudar de temperatura. E eu estava pronta para isso, aliás, torcendo para que mudasse. Você tá sempre assim, arrumada? Ele soltou, meio rindo, meio nervoso. Eu pisquei devagar e disse que sim, que até para ficar sozinha eu gosto de estar bonita. Que meu espelho é minha companhia e que gosto quando meus pêssegos apontam para o alto, mesmo que ninguém esteja olhando. Mas agora ele estava. O clima já era outro. Não havia mais pressa, nem desculpas de entregas, só nós dois. Fui até a cozinha com passos lentos, fingindo pegar outro copo, mas deixando ele ver o balanço da minha paisagem. Senti os olhos dele queimando minhas costas. Quando voltei, ele estava diferente, o olhar mais firme, menos fôlego, mais vontade. Sentei ao lado dele dessa vez, tão perto que dava para sentir a respiração. E se você tivesse mais tempo, ficaria um pouco comigo? Sussurrei, deixando meu ombro tocar o dele. Ele engoliu seco. Não respondeu com palavras, mas o jeito que me olhou dizia tudo. Estávamos ali, prestes a abrir um outro tipo de entrega. O silêncio entre nós já dizia tudo. A tensão pairava como um perfume doce e denso, impossível de ignorar. Quando nossas mãos se encostaram no braço do sofá, não houve mais volta. Me aproximei ainda mais, até nossos rostos dividirem o mesmo ar. O tempo desacelerou e o calor aumentou. Era como se tudo tivesse sido entregue, menos nós dois. Toquei o rosto dele com a ponta dos dedos, como quem prova algo pela primeira vez. Ele fechou os olhos por um segundo e quando abriu já não era o mesmo. Aquele moço tímido da entrega havia sumido. O que estava ali agora era um homem decidido, pronto para fazer mais que carregar peso, pronto para me carregar em sensações. Ele encontrou a entrada certa e foi avançando devagar, como quem descobre um caminho escondido e decide explorá-lo até o fim. Meus lábios buscaram os dele e o encaixe foi natural, quente e urgente. Meu corpo se arqueou como se pedisse mais, como se gritasse por algo que só ele poderia me dar. E ele entendeu o recado sem uma palavra. Cada investida dele era uma resposta ao meu corpo, que já tinha escancarado todas as portas e implorava para ser preenchido até o limite. As mãos dele deslizavam por mim como se lessem meus pensamentos, e os olhos mantinham contato com os meus, como quem jura que vai até o fim. E ele foi mais fundo do que eu podia prever. Senti quando ele foi abrindo espaço, atravessando barreiras que nem eu sabia que estavam ali, deixando tudo mais quente a cada segundo. Meu corpo reagia como chama em contato com óleo, incendiando tudo por dentro, e ele parecia adorar ver até onde eu aguentava. Era o tipo de entrega que não se encontra em catálogo. Era como se ele mergulhasse em mim sem pressa, afundando até onde dava, enquanto eu só conseguia me agarrar ao momento inteira. Me perdi nos braços dele, no cheiro da pele suada misturada com o meu perfume doce. A respiração ofegante, os gemidos presos entre os dentes e o mundo lá fora que já não existia mais. Quando ele se encaixou por completo, senti um arrepio subir pelas costas como se, finalmente, tudo tivesse sido colocado no lugar certo. O encaixe, o ritmo, o som abafado do nosso encontro, tudo ali dizia que aquela entrega não era apenas física. Era como se ele tivesse trazido o gás, a água e, sem querer, acendido o fogo. Depois, ficamos em silêncio. Ele deitou ao meu lado no sofá e ficou olhando para o teto, rindo baixo. Você é fogo, Tamires, sussurrou, sorri. Fiquei ali com a sensação de que naquele dia não foi só o botijão que ficou cheio. E como eu disse lá no começo, tem dias que tudo muda, às vezes por causa de uma entrega ou de quem entrega.